Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. E, nesse momento, a gente vem para falar um pouquinho mais sobre agricultura, sobre a safra de soja que está encerrando e sobre a segunda safra do milho também. E para isso a gente recebe o Paulo Salesi, ele que é o chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, a SEAB, e ele vai trazer um pouquinho mais de informações para a gente sobre esse cenário aqui em Toledo, em toda a região oeste, que é tão pujante nesse sentido da agricultura e também, principalmente, das safras de grãos, soja e milho. Paulo, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Eu que agradeço o convite de estar aqui esclarecendo aquilo que é possível da nossa parte, a nossa população, de modo especial os nossos agricultores e todos aqueles que acompanham a agropecuária paranaense, de modo especial o Oeste do Paraná, que é, como você disse, tão pujante, tão forte, tão importante para a economia do nosso estado. Então, Paulo, para começar esse nosso bate-papo, a gente teve a safra de soja ali encerrando a colheita nos últimos dias. O que a gente já tem de resultado? O que a gente já tem de perspectiva para essa safra aqui em Toledo e também na região? Nós estamos neste exato momento com os técnicos a campo, trabalhando para fechar os números oficiais da safra de soja 24-25 e infelizmente a nossa região foi prejudicada com a questão da estiagem, tanto no início como durante o desenvolvimento das lavouras, e nós tivemos uma perda na produtividade daquilo que a gente estimava colher. De início até apresentava uma perda maior, mas em torno de 13 a 14% da estimativa de safra foi perdida aqui na nossa região. Então, só para ilustrar, né, nós plantamos de soja aqui na nossa região em torno de 493.225 hectares de soja e tínhamos uma expectativa de colher em torno de 1.800 quilos por hectare e está fechando por enquanto em torno de 1.600 e poucos quilos por hectare. Então é uma baixa produtividade, não vou dizer perda, né? Poderíamos avançar muito mais além disso e esses números, com o desenvolver da nossa pesquisa de campo, eles têm se confirmado essa perda aí na nossa região. No Paraná, o extrato da soja mostra uma diferença. No Paraná, o ano passado nós tivemos uma colheita geral de em torno de 18 milhões de toneladas e esse ano as estimativas e os números vão se confirmando em torno de 21 milhões de toneladas. Então, no estado todo, a safra vai ser maior, mas na nossa região nós vamos ter perdas e a safra será menor do que o ano passado. E essa perda de 13, 14% que você citou, ela se deve principalmente ao clima? Tiveram outros fatores? E quais os principais fatores climáticos que afetaram nessa perda? O principal fator climático é o clima. O fator de perda é o clima. Nós temos uma região forte porque temos um solo bom, temos um agricultor tecnificado, qualificado para produzir, temos tecnologias e variedades altamente produtivas e, infelizmente, a questão climática tem prejudicado a nossa região e não é o primeiro ano, já é por 3 anos aí que a gente vem com dificuldades climáticas, principalmente nos municípios mais beira-lago, né? Então eles têm puxado um pouco a produtividade para baixo por causa do nível, né, altitude baixa e altas temperaturas que prejudicam as lavouras e a gente tem essas perdas aí. Então o fator é climático mesmo, porque chovendo bem nós temos condições de produzir muito mais do que isso. Nós estamos fechando 3.200 quilos e nós poderíamos estar em 3.800 ou até mais do que isso aí já. A gente vê muito falar nos últimos anos, já há algum tempo, das questões das mudanças climáticas, e isso é importante, é diretamente importante para a agricultura, para safras de grãos. Como que vocês têm observado também essas mudanças, principalmente nos últimos anos? Como que ela tem impactado para o setor da agricultura? O setor tem conseguido mecanismos, a tecnologia tem ajudado para que essas perdas não sejam maiores? Como que tem sido esse cenário para vocês? A gente tem acompanhado aí essas mudanças climáticas e infelizmente são variáveis incontroláveis que o produtor não tem muito como resolver esses problemas do clima.
Eu digo assim que preço e clima foge do controle do produtor. O governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Fazenda do estado, tem feito um esforço para a gente melhorar um pouco a questão da irrigação no estado do Paraná. Hoje é quase irrisório aquilo que se planta irrigado no Paraná. Então o governo criou um programa Banco do Agricultor, onde está subvencionando juros para aqueles produtores que querem investir em irrigação. Mas a grande preocupação é o cuidado com a água. Nós precisamos, se a gente for analisar o volume de chuva que ocorre durante o ano, em volume total, não tem muita diferença de anos anteriores. Apenas que a chuva tem ocorrido em situações, muito volume num determinado momento e pouco volume no outro momento. Então, essa sazonalidade da chuva, essa diferença de volume, ela tem prejudicado a agricultura, porque nós não estamos ainda corretamente organizados para aproveitar essa água. E aí cabe ao governo do estado, aos agricultores, buscar alternativas para minimizar esses riscos. Uma delas é a proteção do solo, os cuidados com o solo. Então, existe muita preocupação ainda com a conservação do solo, existe preocupação com as plantas de cobertura que vai suportar, que vai manter o solo protegido. Nós temos aqui o binômio soja e milho. Talvez o produtor tenha que repensar essa questão, reservar uma parte da área para fazer uma cobertura melhor com outras plantas que favoreçam a cobertura do solo e a proteção do solo. Nós temos a compactação do solo, fazer a compactação de forma correta. Então, são variáveis que estão ao alcance tanto do governo do estado como do produtor para buscar alternativas para auxiliar e minimizar os riscos. Mas, e também um tema muito relevante que agora está à tona junto ao governo do estado, que é o aproveitamento da água da chuva com reservatórios mesmo, porque nós temos aqui na área rural grande volume de barracões, onde se cria suínos, se cria aves, e esses barracões produzem muita chuva, que é um problema na propriedade, que aquela chuva acumula, cai na cobertura, vai para o solo, escorre e às vezes não tem para onde escorrer. Então, existe essa preocupação e estudos para fazer o aproveitamento dessa água, para devolver essa água para as lavouras em forma de irrigação, e tecnologias que favoreçam, que possa minimizar os riscos. A gente sabe que a questão climática ela caminha nessa direção. Nós vamos ter cada dia mais, pelo menos a curto prazo, a gente não tem visualizado alguma coisa assim que vai solucionar esse problema da climático, né, que é a chuva não vindo na hora certa, conforme o agricultor deseja e todos nós desejamos para que tenhamos boas safras. Então temos que buscar alternativas para resolver e minimizar esses problemas climáticos aí. Nesse sentido, como você citou, a questão climática é uma questão que está aí, o clima tem mudado e não tem como controlar. E a gente vê também um boom tecnológico nos últimos anos. Como que você vê a tecnologia na agricultura aqui em Toledo, aqui na nossa região? Os agricultores já têm tido acesso a uma grande tecnologia, e isso também contribui para um aumento de produção, para evitar determinados problemas, também minimizar determinados problemas? O que eu disse antes, né? Nós temos solo de primeira, né? Um dos melhores solos nossa região aqui tem. Nós temos variedades de soja, sementes altamente tecnificada. Nós temos produtores altamente qualificados para produzir, temos equipamentos, tanto para plantio como para colheita, e avança cada dia mais essas tecnologias. Aí, agora, a questão é buscar alternativas, como eu disse, né? De ter um olhar mais voltado para o solo, né? Para os cuidados com o solo, para os cuidados com a água, e voltar o nosso olhar para essa direção para ver se a gente consegue minimizar esses riscos. Porque a tecnologia está aí, basta que a gente vá buscar e ver as experiências que funcionam, onde funciona, para aplicar também nas propriedades. A gente sabe que a nossa região é uma região basicamente, de agricultura familiar, né? Então, dificulta um pouco o acesso para essas tecnologias, que às vezes custa caro, e é aí que o governo do estado está entrando, com subvenção de juros,
o Banco do Agricultor, Renova Paraná, para que o agricultor tenha uma energia elétrica produzida na propriedade, através de placas solares, através do biometano e outra solução para a questão do ambiente, e conseguir minimizar os seus custos de produção, gerando a própria energia, e aí trabalhar, pensar em irrigar uma parte da propriedade, se não toda, para ele reduzir esses riscos de perdas com a estiagem, né? Nesse sentido, o trabalho da SEAB, da Secretaria de Estado da Agricultura, do Governo do Estado, o trabalho de vocês é trazer esses programas para estar auxiliando sempre os produtores. Exatamente. Nós temos o IDR Paraná, né, que é a antiga Emater e IAPAR, que se transformou no IDR. Então nós temos a pesquisa e a extensão junto agora. Então os nossos técnicos estão capacitados e preparados para atender os produtores, mas principalmente nessa questão de inovação, onde o produtor vai buscar inovação no mercado e o governo subvenciona os juros para que ele possa produzir mais de uma forma mais barata e também ele possa se desenvolver. Eu disse antes que a gente é de uma agricultura familiar, oferecer condições para esse agricultor familiar também acompanhar o mercado, porque nós precisamos dessa produção aqui do pequeno agricultor, da agricultura familiar, para suprir o mercado regional e também para exportar, porque o agro é muito importante para a balança comercial do Estado, né? De todos, né? Nós precisamos do agro para manter as nossas cidades vivas e fortes e em desenvolvimento. Então, a Secretaria da Agricultura oferece essas condições de subvenção de juros, e nós temos um grande avanço no estado do Paraná, principalmente na produção de energia própria, né, na propriedade. Ontem mesmo estivemos em Cascavel, numa reunião com a MOP, onde o nosso diretor, o secretário da Agricultura, deu uma palestra, onde o nosso técnico do IDR, o Erlon, ele estava falando sobre produção de biometano, que é uma energia renovável nova, que a gente está fazendo, o governo do estado tem feito um esforço enorme, trazendo técnicos capacitados para fazer a sua parte junto ao desenvolvimento dessas novas tecnologias, que vai favorecer certamente o produtor rural, porque se você passa a produzir a sua própria energia, vai baratear seu custo no aviário, na irrigação, na criação de peixe, de suínos. Se você conseguir transformar o seu passivo ambiental lá em biometano, você vai ter, além de ampliar a sua capacidade de produção na parte da produção de proteína animal, você ainda vai ter uma nova fonte de renda dentro da propriedade. Tudo isso serve no bojo para minimizar os riscos. Se não deu aqui, conseguiu compensar aqui. Então é na dificuldade, né, que surgem as oportunidades. E o produtor tem que estar de olho nessas oportunidades que o governo oferece, para que ele possa acompanhar o desenvolvimento aí e cada vez evoluir mais na produção. Porque, como eu disse, a questão do clima e a questão do preço foge das mãos do produtor, né? Então, o produtor ele tem que buscar alternativas que possam favorecê-lo nesse sentido. Como você citou no começo, uma perda de 13% nessa safra de soja, dá para traçar o que isso pode trazer de impacto para a economia de Toledo, para a economia regional e também para esses produtores que tiveram essas perdas? Então, para você ter uma ideia, nós perdemos 300 mil toneladas, né? Deixamos de colher 300 mil toneladas aqui na nossa região. Toledo, o impacto não foi tão grande, as perdas foram menores, mas se contar nossos 20 municípios, nós perdemos 300 mil toneladas. Se você vê isso aí financeiramente, é um impacto muito grande, não só na vida do produtor, porque ele é o principal que deixa de fazer esse faturamento com essa produção, mas impacta no comércio local, impacta no desenvolvimento regional, porque isso faz falta no mercado, né? Não só o grão, o farelo de soja ou o milho que se deixou de colher, mas o que ele gera economicamente para a região. O impacto é muito grande. E agora a gente está ali na segunda safra, a famosa safrinha. Em que pé que está? Ainda estamos nas plantações. Como é que está a segunda safra de milho? Aqui o nosso núcleo planta em torno de 462 mil hectares. Mas eu vou falar em termos de região oeste do Paraná. Se a gente pegar os dois núcleos aqui, Cascavel e Toledo,
ele tem uma importância muito grande na produção de milho de segunda safra no estado do Paraná. Em torno de 27, 28% de todo o milho produzido no estado é que sai daqui dessa região, principalmente o município de Toledo, porque além de a gente ter uma área bem grande de produção, ainda nós temos uma alta produtividade aqui. São produtores altamente qualificados, como eu disse antes, com tecnologias importantes, tanto na produção de semente para milho, e são capazes de produzir realmente. E infelizmente a gente está aí com vários dias de estiagem, e a gente que anda por todo o núcleo regional, se você pegar a região na beira do lago de Itaipu aí, nós temos município que plantou milho já 2 vezes e perdeu. As 2 vezes ele perdeu. O produtor perdeu. E agora plantou de novo, né? E o milho não consegue se desenvolver por falta de chuva, né? Já temos milho em fase de floração, enchimento de grão, nas espigas de milho. E ele precisa, nesse momento, muita chuva mesmo, porque é dali que enche os grãos e faz uma boa espiga, uma boa produtividade no milho. E a gente tem visto esse tempo aí, o sol, como diz no interior, de rachar, né? E isso é muito prejudicial à cultura do milho. Então, a gente não tem números ainda que expressa os valores de perdas, mas já registramos aí perdas sensíveis na safra, na segunda safra de milho. E isso, consequentemente, vai prejudicar muito a nossa região por causa do impacto econômico e principalmente, sendo uma região produtora de proteína animal, nós precisamos de milho. Se a gente não produzir aqui, vamos ter que importar de fora. E aí a cadeia de preço vai encarecendo a produção, e isso certamente vai acabar lá na gôndola do supermercado, e quem compra os produtos derivados, né, que vai sentir no bolso depois esse prejuízo. Mas assim, infelizmente a gente vive essa realidade aqui na nossa região oeste. Como eu disse, pode ser que em outras regiões a gente tenha se você ler o boletim conjuntural, diz que está em bom desenvolvimento a lavoura. No Paraná inteiro tem 82% já plantado, e diz que está em bom desenvolvimento os boletins, mas o nosso aqui não. Nós estamos sofrendo aqui em alguns municípios assim gravemente com a estiagem na questão da segunda safra do milho. Nesse sentido, até uma questão que você puxou anteriormente, a gente teve esse problema ali, essa perda na safra de soja, existe já uma preocupação grande com a segunda safra do milho, são ali os grãos que são muito pujantes aqui na nossa região, em Toledo, em toda a região, um impacto, traz um impacto muito grande para toda a economia, para os produtores como um todo. A gente vê uma diversificação da produção, das plantações aqui na nossa região, em Toledo também. A gente vê outros tipos de culturas, seriam alternativas também? Então, a agricultura, quanto mais diversificada, melhor, né? A monocultura, ela não traz um desenvolvimento absoluto, né? A nossa região se destaca no Brasil e no mundo, né? No Paraná, no Brasil e no mundo, por essa diversificação. O que levou o padrão da nossa região em termos de produção, em termos de desenvolvimento econômico e social também, é essa diversificação aqui na nossa região. Há pouco tempo atrás eu andava numa estrada em Toledo, tinha nove unidades de produção. É grãos, é suíno, é frango, é peixe, agroindústria. Então, essa diversificação é que diferencia a nossa região, porque ela traz um desenvolvimento social, né? Todos saem beneficiados, porque gera emprego na região, gera desenvolvimento na região, gera renda na região. Então, essa diversificação ela é muito importante, foi e é muito importante para a nossa região. Nós temos visto agora mais avanços, principalmente na agroindústria, né? Quando se ouve falar de produtores rurais aqui do município de Toledo, produzindo queijos finos, né? É um avanço muito grande, são produtores rurais, que até pouco tempo atrás estavam produzindo soja e milho só, e hoje estão leite, agora estão nos queijos finos, ou queijos coloniais, aí muita gente que produz. Então, tudo isso favorece. Nós precisamos cada dia mais, como eu disse antes, né, buscar alternativas que possam minimizar os riscos, né? E uma forma delas é a, a diversificação. Uma coisa bastante interessante que eu tenho visto e que a gente que trabalha
Na Secretaria da Agricultura, nós também temos dentro da Secretaria o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional. E nós temos dificuldade de adquirir produtos horti, né? Frutas nem se fala, nossa região é baixíssima a produção de frutas. Tudo que nós consumimos aqui nós importamos, né? Então é uma alternativa para a propriedade, já foi tentado em outras oportunidades, não conseguimos avançar, mas o pequeno produtor, o agricultor familiar, ele tem que ir buscando alternativas, né? A gente vê alguns municípios aí, o estado do Paraná, através da Secretaria da Agricultura, criou um programa que chama Coopera Paraná, que apoia as agroindústrias familiar, o pequeno produtor que fornece para o Coopera para o PENAI, para a alimentação escolar, para a cozinha social em Toledo, ele é beneficiado com esse programa. E a gente vê algumas experiências muito boas, né? Esse dia eu estava no município de Pato Bragado e um produtor me diz: Paulo, eu em 390 metros de fruta, pitaia, eu fiz R$ 30.000 esse ano. Então eu estava muito satisfeito com a produção e com a comercialização, porque hoje o agricultor familiar, principalmente, ele tem para quem vender o produto, porque o município precisa comprar, o estado precisa comprar, o governo federal precisa comprar, porque a alimentação escolar, daqui a pouco, ela tem que ser 100% da agricultura familiar, né? Então é uma alternativa, o horti, né? Você produzir, hoje está valorizado, né? Pouco tempo atrás você produzia um pé de alface valia quase nada. Hoje quem vai na gôndola do supermercado comprar vê o preço das frutas, das verduras. Então, para a agricultura familiar, é principalmente aqueles municípios que têm mais dificuldade com a produção de grãos, né? É uma alternativa também que o produtor pode buscar nessa área aí. O governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, do IDR Paraná, tem dado oportunidade, cursos, assistência, tecnologia, buscado desenvolver conhecimento que pode ajudar. Nós temos aqui uma estação experimental em Santa Teresa do Oeste e em Santa Helena, que tem pesquisas a respeito da produção de maracujá, de abacaxi, de abacate. São várias experiências que é feita lá, e o governo tem condição de oferecer essas oportunidades aos agricultores para que ele possa também diversificar sua propriedade e produzir um pouco mais nesta área também. Paulo, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de passar um pouquinho mais para a população de Toledo e região sobre a safra de soja, que a gente teve essas perdas, e sobre como que está o estágio agora da segunda safra de milho. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o seu público, né? Eu tenho acompanhado sempre as notícias através desse canal de comunicação muito importante para a nossa cidade. E que você esteja aí batalhando também, né? Sabe que não é fácil, mas batalhando e levando a conhecimento da população os fatos que acontecem na cidade. E é muito importante a população saber, né, do que acontece no campo também, porque o agricultor é um lutador, não desanima nunca, e tem sofrido bastante nesses últimos anos aí com a questão climática. Então a gente torce para que a chuva venha, para que irrigue os campos, porque se o campo perder, a cidade perece, né? Então nós precisamos daqueles produtos que vêm lá do campo e que os agricultores possam ter sucesso nas suas atividades. E eu coloco aqui a Secretaria da Agricultura à disposição de vocês. A gente tem vários programas, deixei até uma revista aqui na recepção para vocês olharem. Saber que o governo do estado do Paraná está atento a essas situações, tem feito tudo o possível para fazer a sua parte também em relação às estradas rurais, dando grande contribuição em diversos municípios, as pequenas cooperativas. Nós estamos assinando essa semana um programa do governo do estado que chama Compra Direta Paraná, que compra produtos diretamente da agricultura familiar e distribui para as famílias em vulnerabilidade social, aqueles que precisam, através do CRAS, através da cozinha social aqui em Toledo. Então, o governo tem trabalhado bastante para fazer a sua parte. Nem sempre consegue atingir a todos, mas a vontade do governador, do nosso secretário Natalino, nosso, da Secretaria do IDR Paraná, do Sistema SEAGRA, é que todos possam viver bem e felizes, né? Apesar das dificuldades que aparecem. Um abraço a todos e que Deus abençoe.
Nós recebemos o Paulo Salessi, ele que é o chefe do núcleo regional da Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Paraná, a SEAB, e ele veio para falar um pouquinho mais sobre o cenário da agricultura aqui em Toledo, em toda a região, falou um pouquinho sobre a safra de soja, onde a gente teve uma perda também sobre como está o andamento da segunda safra de milho. A Safrinha trouxe vários detalhes aí sobre a agricultura local. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube, para ter acesso a tudo em primeira mão, lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque nos ajuda demais. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais!